Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Líder do PSB na Câmara dos Deputados, o parlamentar Gervásio Maia é o entrevistado deste episódio. Reeleito nas eleições de 2022, ele tem passagens pela política regional e foi deputado estadual na Paraíba por 4 mandatos consecutivos antes de chegar ao Congresso Nacional. Em tempos de tantas fake news mundo afora, é muito importante que o parlamento brasileiro possa avançar o mais rápido possível nessa pauta. De repente, um determinado tema importante, determinada pauta que mexe com a vida das pessoas, viraliza e dias depois todo mundo descobre que aquilo era uma mentira, que aquilo era uma fake news e depois disso você não tem como recuperar os prejuízos que foram causados. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Olá, deputado. Seja muito bem-vindo. Satisfação muito grande, Fabiola, participar contigo desse bate-papo, num evento produzido pelo Esfera, sobre temas tão importantes, que interessam muito ao país, e aqui à disposição para bater esse papo contigo. Aliás, queria até começar tem vários projetos tramitando, no Congresso Brasileiro, falando sobre regulação da imprensa, regulação das mídias, das plataformas. Queria saber qual é a importância de ter algum tipo de regulação, no que o senhor está, neste momento, debruçado, em quais projetos que tem uma preocupação na sua análise, para que a gente possa ter mais organização no país. Em tempos de tantas fake news mundo afora, é muito importante que o parlamento brasileiro possa avançar o mais rápido possível nessa pauta. Inclusive, a gente tem tratado muito disso nas reuniões que acontecem às terças-feiras, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que, de forma unificada, com um PL que possa ser construído com a participação, se possível, e deve ser assim, democraticamente, de todos os partidos da Casa, mas, sobretudo, majoritariamente, pelos partidos que se preocupam em combater a desinformação. Isso é muito importante. Nós temos alguns PLs que estão tramitando. O presidente Arthur, na penúltima reunião que nós tivemos, falou na criação de um grupo de trabalho para poder fazer com que esse grupo construa o melhor texto possível. Na verdade, nós não falamos apenas do tema das fake news, nós temos o tema da remuneração de conteúdo, nós temos o direito autoral. Então, são 3 temas muito importantes e urgentes e que precisam ser tratados com a maior brevidade possível. Como é que têm sido os diálogos, deputado, por exemplo? A gente sabe da pressão, das plataformas em cima dos legisladores e também até mesmo da imprensa como um todo. Como é que tem sido esse diálogo para esses projetos que são tão delicados? Veja, Fabiola, eu estou relatando o PL 1354, que trata especificamente, exclusivamente, da questão da remuneração de conteúdos. Então, só para que as pessoas possam entender um pouco do que a gente está falando, o que é que significa dizer? Que uma empresa de jornalismo, que emprega diversos profissionais do jornalismo e outros profissionais para fazer com que as coisas possam acontecer naquela empresa, tem seus conteúdos que são produzidos e que custam caro para que aquela produção seja feita, essa produção ela termina sendo utilizada por plataformas. E essas plataformas terminam ganhando recursos, ganhando dinheiro com isso, sem gastar absolutamente nada naquela produção. E o que é que você está vendo? Você está vendo que as plataformas recebem isso tudo de mão beijada, se é assim que eu posso dizer, não gastam nada para ter esse trabalho de acompanhamento, de fiscalização, do jornalismo investigativo, para fazer a distribuição dessas matérias sem estabelecer qualquer remuneração àquela empresa que
cuidou da produção, o que é algo realmente muito injusto. Eu tenho colocado nas reuniões, eu inclusive disse isso à deputada federal pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali, que é preciso que a gente avance com a aprovação desse PL. Não há necessidade de juntarmos 3 pautas numa só. Direito autoral, fake news e remuneração de conteúdo. Essa matéria, esse PL, ele já está pronto para aprovação na Comissão de Comunicação, que é o PL 1354, repito, que nós estamos relatando. Não dá para esperar mais. E como será essa remuneração? O que está previsto no PL? Como é que seria essa remuneração? Seria de quanto e de que forma ela seria feita? Aí vai ser um segundo momento. O primeiro momento é estabelecer na lei que haverá a obrigatoriedade da remuneração. Então, a empresa que produziu, a empresa de jornalismo que produziu aquele conteúdo, ela vai ter que celebrar um contrato, um acordo comercial, se é assim que eu posso dizer, com aquela plataforma, para, dentro do alcance que aquela matéria teve, dentro dos custos que a empresa teve para produzir aquela matéria, que eles possam entrar num entendimento, num consenso, e que a empresa de jornalismo tenha também a sua participação naquilo que foi auferido pela plataforma. Como é que isso vai acontecer? As empresas vão se entender, as empresas vão chegar a um denominador em que eles possam ter algo que seja justo para as duas partes, tanto para a plataforma como para a empresa de jornalismo que produziu o conteúdo. Em relação ao que ficou chamado, né, da PL das fake news, por que perdeu tanta força? Qual é a importância, na sua análise, de se tocar nesse assunto? Infelizmente, e a verdade ela cabe em todo lugar, alguns setores da política gostam da veiculação, da distribuição de inverdades, de fake news. Porque, veja bem, como é que alguém que defende a verdade nada mais ou menos do que a verdade, apenas a verdade, que aí a gente precisa registrar o papel importante do jornalismo, o jornalismo sério, que cuida de fazer o levantamento de determinada situação, que tem as precauções em tentar entender o que aconteceu, qual foi o cenário daquele episódio, para antes disso fazer com responsabilidade uma divulgação. E o que a gente tem visto muito hoje na internet? Que, de repente, um determinado tema importante, determinada pauta que mexe com a vida das pessoas, viraliza, e dias depois todo mundo descobre que aquilo era uma mentira, que aquilo era uma fake news, e depois disso você não tem como recuperar os prejuízos que foram causados. Então, é importante que a Câmara enfrente isso o mais rápido possível para que a gente tenha uma lei que seja rigorosa com aqueles que distribuírem inverdades, fake news e que causarem prejuízo a quem quer que seja. A falta dessa legislação, né, deputado, acaba caindo lá no colo do Supremo Tribunal Federal, que é o que tem acontecido, né? E aí, como é que você pode aceitar que ainda tenha congressista contra a aprovação de uma matéria tão importante, tão sublime, tão nobre quanto esta? Não dá. Não dá, por exemplo, para você viver no seu dia a dia sem saber se aquilo que circula na internet é verdade ou não é. Qual é a proteção que o cidadão tem, a cidadã, em relação ao que você verifica no Instagram da vida, no Twitter, enfim, nas plataformas, no Google? A gente precisa de uma legislação que possa proteger o Brasil, proteger o povo brasileiro. E tem quem não queira. Olha, deputado, a gente termina o nosso EsferaCast aqui com 3 perguntinhas muito básicas. Se eu souber responder... E que eu gostaria que o senhor respondesse em 30 segundos cada uma delas. Tá. Mas é tranquilo, olha lá. Qual é o grande desafio do Brasil hoje? O Brasil é um país extremamente próspero, um país, Fabiola, faça sinal quando eu estiver chegando perto dos 35 anos. Um país que produz alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. Um país de 220 milhões de habitantes e que você tem 30 milhões no mapa da fome,
é um país próspero, mas com esses números a gente enxerga que é um país extremamente desigual. Quem sabe se com a regulamentação da reforma tributária e com outros temas que envolvem a nossa carga tributária no país, a gente não consiga avançar num país mais justo, mais próspero e menos desigual. Então, a desigualdade é o grande desafio na sua análise. Qual é o setor da economia que o senhor investiria? Olha, eu não tenho muito o que investir. Eu não tenho muito o que investir. Mas se o senhor tivesse muito dinheiro, assim, qual seria aquela área? Não sei, eu imagino que a agricultura é um ambiente extremamente próspero. Nós temos, por exemplo, no Nordeste agora, as águas do Rio São Francisco com a transposição, que foi uma obra do presidente Lula. Nós temos sol o ano todo, nós temos mão de obra de qualidade, nós temos terras agricultáveis. Eu acho que a gente tem um horizonte muito forte em torno da agricultura, no fortalecimento da nossa indústria, nas proteções que o governo precisa dar aos nossos parques industriais, para que isso possa gerar renda, ampliar a capacidade de mais empregos no país. Então, tem um universo bem vasto no nosso país. E para finalizar, se o senhor fosse o presidente da República, se o senhor fosse o Lula, qual seria a sua prioridade? Acabar com a fome, cuidar da ampliação da geração de empregos, ampliar, como ele tem feito em torno da educação, os investimentos nos nossos institutos federais, para fazer com que o jovem que termine ali um ciclo da sua vida, ele possa ter, com o seu canudo na mão, a oportunidade de empregos, o espaço de emprego, fomentar a agricultura, retomar como retomou o programa Minha Casa Minha Vida, e entre tantos entre outras tantas ações que estão sendo implementadas pelo presidente Lula, com todas as dificuldades, mas avançando num ritmo importante. E eu finalizo dizendo que os números do finalzinho do ano passado superaram as expectativas dos melhores analistas do país, dos melhores economistas, graças a Deus. Muito obrigada, deputada, por estar aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fabíola. Um forte abraço a todos que nos acompanham, nos assistem. Muito bom conversar contigo. Valeu demais. Deputado federal Gervásio Maia conosco aqui no Esfera Cast, em mais um episódio do Brasil Hoje.